Oi, sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 do vídeo sobre a inteligência artificial. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei das IAs. Bom, recapitulando o primeiro vídeo, nós vamos voltar ao que é uma inteligência artificial, ou seja, é um sistema computacional que simula a inteligência humana para realizar tarefas como raciocínio, como escrita, como criação de imagens, desenhos. E a PEC, que falamos no primeiro vídeo, ela visa incluir a proteção à integridade mental e transparência algorítmica no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Agora que você já sabe o que é uma PEC, você precisa saber o que é um PL. Um PL, ele é um projeto de lei. Então, como o nome diz, é uma ideia, é uma preliminar da lei, onde os deputados ou senadores, dependendo um pouco de qual órgão estamos falando, se estivermos falando do governo federal, estamos falando de deputados e senadores, deputados federais e senadores. Se forem municipais, são os vereadores, e no âmbito estadual, os deputados estaduais, todos que você votou na última eleição, mas muito provavelmente não se lembra quem são. Bom, eles vão escrever um projeto visando solucionar um problema ou uma sugestão de mudança, e caso isso seja votado por todos esses deputados e senadores, vai se transformar em uma lei, ou seja, eles analisam uma questão que precisa ser mudada na sociedade, criam um projeto e a partir desse projeto votam a ideia desse projeto para que se torne uma lei. E caso se torne uma lei, isso vai ser aplicado na sua vida cotidiana. Então, a partir do momento que essa lei ela é escrita, isso vai mudar. Um exemplo prático na vida de todos seria o do cigarro. Antigamente não havia nenhuma proibição sobre fumar em ambientes fechados ou dentro do carro. A partir do momento que foi analisado o problema que isso causava e eles votaram para que sim, vamos solucionar isso, foi feita uma lei e hoje, em todos os estabelecimentos, tem aquela plaquinha falando, olha, você não pode fumar aqui. Por quê? Porque tem uma lei que diz isso. Mesma coisa o cinto de segurança. Existe uma lei que foi criada através de um projeto para que mude como nós nos relacionamos com as coisas da vida cotidiana. Agora que você sabe o que é um PL, vamos falar sobre o PL número 2338 de 2023 também. Esse projeto ele visa impor regras ao desenvolvimento de inteligências artificiais. Então, no que ele se pauta? Em colocar algumas limitações para essas inteligências artificiais, aquilo que vai ser liberado, aquilo que não vai ser liberado, com base em alguns critérios de risco, principalmente, onde vamos analisar o que aquilo pode ser prejudicial para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Então, a ideia é basicamente essa, mas o relatório aprovado, ele exclui sistemas considerados de alto risco e os algoritmos das redes sociais. Os algoritmos, como você já bem sabe, a gente falou na primeira parte desse vídeo, então não teria sentido você ter um projeto de emenda constitucional e um projeto de lei falando sobre a mesma coisa. Agora, o que seriam sistemas de alto risco? Seriam sistemas que realmente geram um problema, né? Aquilo que você olha e fala, putz, mano, isso daí... Que tipo de problema? Problemas com direitos autorais, como a gente viu recentemente. No momento da gravação desse vídeo, a gente acabou de passar sobre uma polêmica muito grande envolvendo a geração de imagens no estilo do estúdio Ghibli, que é um estúdio conhecido de animes, e que tem todo um problema por trás, porque ele gera de fato imagens muito parecidas, só que os desenhistas, né, os produtores do estúdio não gostaram nada disso, porque eles levam 2, 3 anos para fazer um filme, porque é tudo desenhado à mão, com traços específicos, tem toda uma linha artística para chegar uma inteligência artificial e transformar a sua fotinha com o seu cachorro em estúdio Ghibli em 2 minutos. Então, isso pode ser considerado de alto risco. Agora eu vou falar sobre alguns dos principais pontos do PL, e começando a classificação por risco. Então, dentro da lei, onde eu comentei, vão ter alguns limites para implementação e uso das inteligências artificiais, e esses limites eles vão ser mais fechados ou mais abertos a depender da classificação de risco daquela inteligência artificial. Então, se ela tiver uma complexidade média de risco, os limites são maiores do que aquela de alto risco.
e por aí vai. Se tivermos, por exemplo, o risco exagerado, risco excludente, ela nem poderá operar, por assim dizer. Então, a ideia aqui é que quanto mais perigosa, mais limitada, e quanto menos perigosa, mais branda seja a utilização dela. Quanto à vigência, a maioria das leis tem vigência média de 2 anos. O que é vigência? Vigência é o período para que ela entre em vigor, para que ela valha de fato. Então, digamos que essa lei ela é instituída hoje, a partir de hoje ela existe. Ela só vai valer daqui 2 anos. Mas, na verdade, no caso dessa lei em específico, no caso do PL das IAs, a vigência será de 180 dias, ou seja, mais ou menos meio ano. A autoridade reguladora será regulada pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e ela vai conversar muito com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para tentar impedir, né, que as IAs elas utilizem dados de forma irregular, de forma nociva. E voltando um pouco para a classificação por risco, quem vai definir é a autoridade reguladora. E além disso, ela também estipula na classificação por riscos, eu acabei não comentando, mas nem todas serão obrigatórias de serem avaliadas preliminarmente, ou seja, nem todas precisam ser avaliadas antes de começarem a ser utilizadas. Apenas as IAs generativas. O que são IAs generativas? São IAs que criam, basicamente, que geram. Então, ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, entre algumas outras, como a IA do Photoshop e por aí vai, elas precisaram ser analisadas antes de ser utilizadas, o que cá entre nós é um pouco, contravém um pouco a realidade, porque elas já são utilizadas. Mas, enfim, a partir do momento que existir a lei, elas terão que ser analisadas antes de continuar sendo utilizadas. E os outros tipos de IA não. Então, uma IA de pesquisa, uma IA organizacional, não vai precisar passar necessariamente, mas o projeto de lei recomenda. Direito dos afetados, isso vai um pouco na linha do que vamos falar aqui na frente sobre responsabilidades e sanções, então eu já vou aproveitar e falar dos dois juntos. O que seria o direito dos afetados? Nós estamos trazendo regras para a utilização de sistemas. Quem descumprir as regras, obviamente, vai ser penalizado. Isso porque quem tem as regras, os seus direitos descumpridos, tem o direito de ser acudido, por assim dizer. Também sobre direitos autorais, né? Um pouco do que eu falei sobre o Estúdio Ghibli. A ideia do projeto é respeitar os direitos autorais, é impedir que a IA seja capaz de plagiar, que seja capaz de copiar coisas que não deveria, de criar textos que na verdade não são criados, são copiados, de criar imagens que não são exatamente criadas. Mas a gente sabe que vai ter um jeito de burlar. Então, por exemplo, se você pedir para o ChatGPT faça uma imagem estilo Estúdio Ghibli com essa foto, ele vai falar, olha, eu não posso. Aí você vai mandar uma foto do Estúdio Ghibli e uma foto sua, e vai falar, faça uma foto minha nesse mesmo estilo. E ele vai fazer. Porque, no fundo, não tem muito como controlar. As exclusões eu acabei falando antes também, mas tem certas IAs que serão excluídas da lei, como as de extremo risco, que não vão nem ser analisadas, vão ser ignoradas, entre aspas, né? Elas não vão ser analisadas e também não poderão ser utilizadas. E também, como eu falei, tudo que não for IA generativa está excluído da lei. A lei não se importa, basicamente. E IA no poder público. O que seria isso, né? Obviamente, seria o uso do poder público, mas seria, por exemplo, nos tribunais. Tentar limitar até onde os servidores, os juízes, podem utilizar de uma inteligência artificial para fazer suas decisões, para fazer suas resoluções, porque isso tira um pouco da humanidade das decisões, né? E por aí vai. Então, a IA no poder público ela será regulamentada de uma forma diferente, já que o poder público está diretamente ligado com o nosso cotidiano. Agora a gente vai falar um pouco sobre como o PL e a PEC
se dialogam, como eles se conversam, né? Então, basicamente, como os dois buscam limitar o uso de tecnologias e dar uma freada nesse desenvolvimento extremado da tecnologia, então é muito nesse ponto em que elas se conversam e como elas estão, você pode até ver, né? 2023, 2023, elas são do mesmo ano, então elas praticamente caminham juntas, tanto no momento de criação quanto na ideia. Então são quase que complementares e o fato de você ter na PEC a ideia da proteção contra esse tipo de desenvolvimento e desse freio, ou seja, de você colocar na Constituição a ideia de parar um pouco o desenvolvimento da tecnologia, isso auxilia o PL das IAs, porque vai facilitar, né, sua tramitação, uma vez que já está na Constituição previsto, então, né, tem uma hierarquia entre a Constituição e as leis, e também ela vai auxiliar nesse momento, porque a necessidade de você frear isso, né, é muito visível do momento que todo mundo vai lembrar quando surgiram as primeiras IAs generativas e fizeram aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão. O vídeo era todo ferrado, era todo complicado, assim, você mal conseguia entender o que estava acontecendo, e em coisa de 1 ano e meio a gente tem fotos no estilo de um dos maiores estúdios de anime do mundo, feitas em segundos. Então é um desenvolvimento muito grande, isso mostra muito da capacidade do ser humano, mas também assusta, porque se continuar desenvolvendo dessa forma, aonde é que nós vamos parar? Qual é o limite disso? É exatamente isso que as duas leis tentam fazer, impor limites antes que fique impossível. Então, é bem por aí onde elas se conversam. Bom, agora, como é de praxe, vamos a algumas críticas quanto ao projeto de lei. Na análise do projeto, nós não identificamos nada relacionado a como limitar ou como impedir que as crianças utilizem a inteligência artificial, especialmente no âmbito do aprendizado. Isso porque, assim, ok, elas podem utilizar, todo mundo pode utilizar. Mas para começar, que a criança, por não ter o cérebro completamente desenvolvido, ela já não tem a capacidade plena de discernir aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode, de forma completa. E isso para todos os âmbitos da vida. Então, quando a gente puxa para as IAs, é muito perigoso que a criança ela tenha um acesso irrestrito, porque isso vai prejudicar o desenvolvimento cerebral dela. No âmbito da escola, então, é muito provável que ela não aprenda grande parte do que ela precisaria aprender como base, porque ela vai se utilizar da inteligência artificial e vai tirar a nota. Mas e o aprendizado, né? Então, você pode até contra-argumentar falando, pô, mas a maioria das coisas na escola você não vai usar para nada, eu nunca usei fórmula de Bhaskara na minha vida. E sim, você tem razão. Mas isso já seria uma outra crítica que precisaríamos fazer ao sistema de ensino brasileiro. No momento em que o nosso sistema é esse, nós precisamos segui-lo. E as IAs interferem diretamente nisso. Então, quantas e quantas crianças que vemos hoje que, além de estarem viciadas na tecnologia de uma forma geral, então, até linkando um pouco com a PEC, que nós falamos no primeiro vídeo, elas utilizam a IA para absolutamente tudo. É trabalho de geografia, física, matemática, tudo que elas precisam fazer, elas vão utilizar a IA. Isso cessou um pouco com a proibição dos celulares na escola, ok, isso é verdade. Mas e quanto ao estudo em casa? Muitas vezes eles vão pegar lá o que o professor passou de trabalho, de lição de casa, vão jogar no ChatGPT, o ChatGPT vai responder, eles vão levar escrito pelo ChatGPT, inclusive eles podem pedir para o ChatGPT escreva como uma criança de 10 anos. E ele vai escrever, porque ele vai simular, ele tem essa compreensão porque ensinaram ele. E assim a criança não aprende. Isso gera dois principais problemas psicológicos e neurocientíficos, que o primeiro sendo o desenvolvimento em si. Nós, se permitirmos que as crianças não se desenvolvam nesse ponto, nós estamos criando um exército de inúteis. Por quê? Elas não vão saber fazer conta, elas não vão saber falar direito, elas não vão entender nada de história.
E isso por si só já é absurdo, porque se você não souber nada de história, a probabilidade da história se repetir é muito grande. Então, é muito capaz que com tudo isso possamos voltar a ter uma ditadura, para dizer o básico. E do ponto de vista psicológico, é comprovado pela ciência que muitas das doenças neurológicas são causadas ou agravadas pela falta de prática mental. O que é prática mental? Leitura, pensamento, raciocínio, utilizar o seu cérebro de forma ativa e não apenas como um mero receptor de informações. Então, por exemplo, o Alzheimer, embora seja uma doença autoimune, onde o cérebro vai se autoflagelando, ele pode ser não impedido, mas extremamente retardado. Então, o que uma pessoa pode desenvolver um Alzheimer aos 60 anos, pode ser que ela só desenvolva aos 95, porque ela tem um cérebro ativo, ela tem uma vida ativa, ela lê, ela faz as coisas, e isso retarda praticamente todas as doenças mentais, do ponto de vista neurológico, claro. Então, utilizar o cérebro é extremamente importante. E quando nós utilizamos a IA, nós desligamos o cérebro. É um pouco parecido com aquilo que, inclusive, virou matéria na Globo sobre o brain rot, né? Aquele tipo de humor sem sentido qualquer, onde parece que a pessoa desliga o cérebro e ri de qualquer coisa. A IA, ela segue uma lógica, inclusive muitos humores brain rot são criados por IA, porque a IA ela não tem essa compreensão metafísica de lógica. Ela não segue uma linha lógica do ponto de vista humano, ela segue uma linha lógica binária de máquinas, de computador. Então ela segue basicamente uma lógica matemática e não uma lógica filosófica. E a partir do momento que nós desligamos o nosso cérebro, todos esses problemas que eu citei começam a aparecer. Então nós cada vez mais vamos emburrecendo a população. E isso só vai gerar prejuízos para a economia, para o bem-estar, até para o âmbito político, porque quanto mais pessoas sem capacidade de raciocínio, é muito mais provável que elejamos políticos totalmente despreparados, ou até mesmo que só pensam em levar o deles. Então, nós precisamos, de fato, nos atentar a esse ponto da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, e que pode te ajudar muito em produtividade no trabalho, até mesmo para fazer pesquisas. A própria justiça tem a sua própria inteligência artificial para buscar jurisprudências, né? Ou seja, outras decisões de outros tribunais, de outros juízes. Agora, nós não podemos depender da tecnologia, porque a tecnologia pode ser que acabe. Então, como que seria o mundo sem a IA, por exemplo, se de uma hora para outra a gente ficar sem energia? As pessoas ainda conseguiriam exercer suas funções? As pessoas ainda conseguiriam pensar? Ou não? Nós não podemos deixar que o mundo se torne o mundo do Wall-E, sabe? Onde as pessoas ficaram completamente dependentes de inteligências artificiais, de robôs, e pararam de pensar, pararam de ter senso crítico, pararam de tudo, e assim eles destroem o mundo. É claro, é uma ficção, mas toda ficção tem um fundo de verdade. E nós precisamos realmente nos atentar a isso, por isso minha crítica vai exatamente nesse ponto. Como nós podemos fazer para que a IA não interfira no crescimento mental das crianças, principalmente, mas também dos adultos? Porque houve uma crescente de pessoas que pararam de ter senso crítico e raciocínio lógico em razão de estar utilizando o ChatGPT para absolutamente tudo. A pessoa não consegue mais escrever um texto sem pedir para o ChatGPT. É quase que uma dependência maternal de uma ferramenta. Então é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso e te espero no próximo. Capitulando. Meu Deus, eu peguei. Que estranho, não sei. Pode ir. Pode ir, Pode ir. Pode ir. pode ir. Pode ir. Pode ir.